A história do povo Chucuru remonta a séculos antes do período colonial, e suas raízes estão profundamente entrelaçadas com a Serra do Ororubá, no agreste pernambucano. No entanto, segundo a tradição oral e diversas fontes históricas, o território ancestral dos Chucuru se estendia por um vasto perímetro de aproximadamente 40 léguas. Esse espaço, em termos atuais, alcançavam a região limítrofe entre os estados da Paraíba e Pernambuco. Compreenderia os municípios de Brejo da Madre de Deus, parte do município de Arcoverde, Pesqueira, Poção, até o município de Pedra. As primeiras referências históricas documentadas sobre os Chucuru surgem em 1599, quando eram conhecidos como Chacuru. Esse período foi marcado pela chegada dos colonizadores portugueses, que alteraram drasticamente a paz do povo Chucuru, quando em 25 de junho de 1654, Dom João IV, rei de Portugal, concedeu um alvará transferindo grandes extensões de terra a fidalgos como João Fernandes Vieira. Essa decisão foi um dos primeiros atos oficiais de expropriação territorial, marcando o início de uma longa e intensa história de invasões. A partir desse momento, as incursões se intensificaram e os padres oratorianos enviados pela coroa estabeleceram em 1661 o aldeamento do Ararobá, na Serra do Ororubá. Apresentado inicialmente como um local de catequese e proteção, o aldeamento rapidamente se tornou uma base para a exploração. Igrejas foram construídas e a criação de gado tornou-se uma atividade central, muitas vezes utilizando os próprios Chucuru como mão de obra forçada. Apesar das dificuldades, os Chucuru resistiram. Durante o Diretório Pombalino, em 1762, o aldeamento foi elevado à Vila de Simbres. Essa transformação foi parte de uma política que visava integrar os indígenas à cultura colonial portuguesa, proibindo o uso da língua nativa e incentivando casamentos mistos com outros grupos. Aos poucos, os Chucuru foram perdendo espaço em suas próprias terras, cedo expulsos ou enganados, enquanto novos fazendeiros e colonos tomavam o controle. No século XIX, um novo golpe abalou os direitos dos Chucuru sobre suas terras. A promulgação da Lei de Terras, em 1850, intensificou o processo de expropriação. Essa legislação, que exigia o registro oficial de propriedades, tornou ainda mais vulneráveis as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Fortalecidos pela legislação imperial, fazendeiros passaram a requisitar formalmente a extinção dos aldeamentos indígenas, alegando que não existiam mais índios Chucuru, mas caboclos, conforme registrado em ofícios da Câmara de Pesqueira, enviados às autoridades provinciais. Esses documentos também argumentavam que havia necessidade de expansão do município e reivindicavam as terras indígenas como patrimônio local, um ato que buscava legitimar as invasões e a apropriação forçada das terras Chucuru. Em 1879, essa pressão culminou na declaração do fim do aldeamento de Simbres. Embora a medida não significasse a perda dos direitos dos Chucuru, a interpretação local favoreceu os invasores, levando ao espulho das terras indígenas e à dispersão das famílias. A resistência, no entanto, nunca desapareceu, e nas primeiras décadas do século XX, os Chucuru enfrentaram mais um período crítico. Muitas famílias que ainda viviam em suas terras foram expulsas para trabalhar em usinas de cana-de-açúcar na Zona da Mata ou em fazendas vizinhas. Mesmo assim, a memória e a identidade Chucuru foram preservadas. As práticas culturais, como o toré e os rituais do Oricuri, continuaram a ser realizados, muitas vezes em segredo, para evitar represálias. Na segunda metade do século XX, as mobilizações pela retomada das terras se intensificaram, sendo instalado, em 1954, um posto do Serviço de Proteção ao Índio na Serra do Ororubá, que deu alguma visibilidade à causa. Mas pouco resolveu os conflitos fundiários. Foi apenas com a Constituição de 1988 que os direitos indígenas começaram a ganhar força. Liderados pelo carismático Cacique Chicão, os Chucuru reorganizaram sua luta pelo reconhecimento de suas terras. A luta do povo Chucuru, porém, não foi em vão.
Em 2001, o território indígena foi finalmente homologado, garantindo ao Chucuru o direito a 27.555 hectares da Serra do Ororubá. O povo Chucuru é uma das maiores etnias indígenas do estado de Pernambuco, com uma população estimada em pouco mais de 12 mil pessoas nos municípios de Pesqueira e Poção. Eles praticam atividades agrícolas e bordados, tipo renascença, e falam apenas português, mas conhece cerca de 800 palavras de uma língua indígena antiga. Mesmo enfrentando os desafios modernos, os Chucuru permanecem firmes em sua luta pela autonomia e pela valorização de sua cultura. A Serra do Ororubá, com suas paisagens deslumbrantes e sua história de resistência, continua sendo o coração do povo Chucuru. Uma história que não é apenas de dor e perda, mas também de força, resiliência e esperança.